Boa noite, amantes do escuro. Em uma pequena cidade do interior, foi encontrada numa manhã muito fria e chuvosa, com neblinas, foi encontrada uma perua Kombi capocada no meio da pista. Mas algo muito intrigante havia acontecido. Seu motorista, além de estar completamente machucado pelo acidente, estava totalmente em choque. Aos gritos, trêmulo, assustado, não deixava nem os bombeiros chegarem perto Não cheguem para o perto, socorrer. saiam daqui, não cheguem perto, não cheguem perto, saiam, saiam. E ao chegar no hospital, médicos, enfermeiros, inclusive uma psicóloga, precisou acompanhá-lo, pois precisaram tacar até injeção de calmante para conter o homem e conseguir fazer os curativos, pois ele não parava, estava muito agitado, gritando e com medo, não deixava ninguém se aproximar. Então, os médicos foram perguntar para a família desse motorista, do senhor Benedito, o que havia acontecido no dia anterior ou momentos anteriores ao acidente. Então, seu filho mais velho, Eduardo, contou que o pai havia comprado a perua Kombi meses atrás em uma oficina de desmanche e consertos. A perua estava totalmente deteriorada, enferrujada, com buracos na lataria e barulhos no motor. Mas assim que ele comprou, ele disse que iria restaurar. Muitas pessoas ainda falaram, não compensa, ela está totalmente deteriorada. Mas ele gostava de relíquias antigas, de restaurar e deixar novo. Então, ele mandou reformá-la completamente. Praticamente refez a perua. Restaurou sua lataria, pintura, motores, trocou os vidros e disse que iria trabalhar de levar alunos para as escolas. E ele amava crianças. Porém, o que ele não sabia é que essa perua já tinha um histórico negativo. E quando a gente compra algo usado, a gente nunca sabe quais energias, ou espíritos, ou seres, virão junto com aquele objeto. Naquela manhã fria e chuvosa, ele saiu de sua casa 5:30 da manhã para conseguir passar de casa em casa pegando seus alunos e os deixá-los na escola. O que ele não sabia que no meio do caminho algo muito sinistro aconteceria. A perua começou a tremer e pular sozinha. Ao chegar numa curva ao lado de uma ribanceira, a perua começou, acreditem se quiser, a andar sozinha. Ele perdeu totalmente o controle do volante. Não conseguia. Ele virava para um lado, mas o veículo ia sozinho para outro. E ele ainda não tinha passado em casa alguma, mas ele olhou ao seu lado, no banco do passageiro, e atrás haviam 18 crianças dentro da perua. Crianças essas que estavam totalmente pálidas, e no lugar dos olhos eram buracos negros. E ele ficou transtornado. Mas como assim? Eu não peguei nenhuma criança ainda. Mas as crianças gritavam dentro da perua: queremos justiça! Queremos justiça!
E ao se aproximar dessa ribanceira na curva, a perua capotou. Carros que estavam vindo atrás automaticamente correram para socorrer seu Benedito e chamaram os bombeiros e policiais. E assim que seu Benedito conseguiu contar alguma coisa, ele relatou à polícia dentro do hospital o que havia acontecido. Médicos e enfermeiras acharam que ele estava esquizofrênico, o amarraram na cama e o sedaram. Mas um dos policiais ficou intrigado com a história e resolveu investigar. E perguntou ao filho de seu Benedito, Eduardo, aonde o senhor Benedito havia comprado aquela perua. Então o policial foi até a oficina e pesquisou o histórico daquela perua antes que ela havesse sido comprada e restaurada. No histórico daquela perua estava escrito que ela havia sido de um rapaz que também trabalhava com o transporte de crianças para levar e trazer de escola. Porém, não era um simples transporte. Esse rapaz bebia muito e era irresponsável. E quando iria transportar as crianças, na maioria das vezes aparecia de ressaca ou bêbado. E um dia, ele pegou a perua totalmente bêbado e foi buscar as crianças do colégio. E assim que chegou nessa ribanceira, na mesma ribanceira que o seu Benedito capotou, a mesma perua havia sido capotada. Porém, o motorista sobreviveu, machucado, mas sobreviveu. E, de medo de ir preso, ou da família das crianças irem atrás dele, ele simplesmente abandonou a perua e as crianças na ribanceira. E não socorreu ninguém, e não chamou bombeiro nem polícia, simplesmente fugiu para outro país. O paradeiro desse primeiro motorista, ninguém se sabe. Como essa perua foi parar na oficina, nem o próprio dono da oficina sabia contar. Ele disse que desde sempre estava lá aquela perua. Ele não sabia dizer o paradeiro, quem foi que a deixou lá. Pois praticamente todos os dias chegavam guinchos com carros deteriorados que haviam sido presos pela polícia, carros que haviam batido para serem restaurados ou ficarem no depósito de ferro velho. Então ele não sabia dizer a origem da perua. Foi então que o policial entendeu que algo sobrenatural havia levado aquela perua até a oficina. Porém, aqueles corpos, aquelas crianças, não haviam descansado. Os pais delas não conseguiram se despedir. Não tiveram um enterro digno. Portanto, elas voltaram a se vingar do motorista. E o seu Benedito, que não tinha culpa de nada, pagou o pato. Elas acharam que ele era o primeiro motorista. E sim, elas fizeram com que a perua capotasse no mesmo lugar, para que a polícia fosse investigar e as trouxesse à justiça. Sabendo disso, o policial acionou várias viaturas de bombeiro e também de polícia e foram novamente até o local onde a perua estava capotada, com as crianças que o seu Benedito dizia estar dentro. Ao chegar lá, o policial praticamente desmaiou de susto ao ver que realmente a perua estava lá com 18 corpos de crianças.
os mesmos corpos que o seu Benedito tinha visto, as mesmas crianças que gritaram com ele para ele tomar cuidado e ir devagar. Sim, aquelas crianças pálidas de olhos negros estavam todas lá, chorando e clamando por justiça. Foi então que os pais daquelas crianças que haviam morrido há anos descobriram realmente o que de fato havia acontecido com os filhos. E finalmente puderam dar descanso e paz à alma das crianças. E você? Teria coragem de comprar algo desconhecido sem saber a origem? Se acontecesse com você, se você visse crianças pálidas com olhos negros, afirmando que estavam mortas, mas que precisavam de justiça, o que você faria? Boa noite, amantes do escuro.